Fala galera, tudo certo? Ó, vamos lá. Eu subi para vocês, botei lá na plataforma um vídeo que eu fiz especialmente para o Enem, que falava de movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Naquele vídeo, naquela primeira aula, nós vimos apenas os primeiros detalhes. Nós entendemos o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado, falamos das fórmulas de Torricelli, o sorvetão, né, que é a equação horária da posição para o MR e o V. Falamos da velocidade, fizemos um exemplo. Hoje eu vou colocar mais um vídeo para vocês, que seria a parte 2, em que a gente vai falar da teoria de classificação dos movimentos. Isso é bastante importante, cara, principalmente para você fazer a interpretação da questão. É muito comum a gente fazer uma confusão ou sentir uma dificuldade em montar a questão por não conhecer as classificações detalhadamente, beleza? Pensa da seguinte maneira, dá uma olhada aqui no quadrinho que eu já montei pra gente. Eu coloquei 4 casos, beleza? Em que eu tenho um movimento aqui de uma bolinha acontecendo de 4 maneiras diferentes. O que eu quero que você perceba? Em todos eles eu coloquei uma seta para a direita, né? Representando o referencial, que eu vou estar considerando, beleza? O referencial para a direita. É como se isso fosse uma estrada e os valores positivos e os valores cada vez maiores, eles fossem aparecendo conforme eu me desloco para a direita. Tá tranquilo? Vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Galera, dá uma olhada na minha bolinha. Primeiro, ela se movimenta, de acordo com a setinha que eu coloquei aqui em azul, a favor da trajetória, tá? Isso é coisa que nós já vimos em movimento uniforme. Quando você tem a velocidade no mesmo sentido da trajetória, no mesmo sentido do referencial do caminho, por assim dizer, você tem um movimento progressivo, beleza? Então, olha só, esse primeiro exemplo, ele representa um movimento progressivo. Isso significa que a velocidade ela é positiva, ela é maior que zero, tranquilo? A velocidade da minha bolinha está a favor da direção aqui, beleza? Está a favor do referencial. A gente classifica o movimento como progressivo e matematicamente a gente diz que ele é maior do que zero. Repara um segundo detalhe. Por ser um movimento variado, os espaços percorridos, galera, eles são cada vez maiores. Tá vendo aqui? Você tem um espaço pequeno, no próximo instante um espaço um pouquinho maior e depois ainda maior. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você entenda que nesse desenho, que a gente pode considerar uma foto estroboscópica. Porra, o que é isso, cara? Foto estroboscópica é quando você tira a foto sempre no mesmo intervalo de tempo. Então a gente pode supor que seria a foto de uma bolinha em movimento, tirada de 1 em 1 segundo, tirada de 2 em 2 segundos, alguma coisa nesse sentido. Sempre no mesmo intervalo de tempo. Galera, repara que cada espaço é cada vez maior. Isso significa, isso me faz entender que essa bolinha ela está andando com velocidades cada vez maiores, que ela é cada vez mais rápida. Eu diria então que ele é um movimento progressivo e acelerado. Acelerado porque eu estou cada vez mais rápido. E aí vamos lá. Se é um movimento acelerado, eu vou colocar aqui uma aceleração maior do que zero, uma aceleração positiva. Tranquilo? Guarda essa ideia. Olha o segundo desenho. Vem pela mesma lógica. A velocidade, ela também está a favor da referência. Tá tranquilo? O vetor velocidade tem o mesmo sentido que o meu referencial. Isso faz com que o meu movimento ele ainda seja progressivo. Ou seja, a minha velocidade ainda é positiva, ainda é maior do que zero. Galera, olha os espaços. Considera aquela ideia de foto estroboscópica novamente. Considera que essas bolinhas, né, na verdade isso aqui é uma foto tirada de 1 em 1 segundo. Tá vendo que a cada intervalo de tempo a bolinha está cada vez mais lenta? Porque ela percorre espaços cada vez maiores?
No primeiro instante de tempo, ela percorreu tudo isso. No segundo, um pouquinho menos. No terceiro, menos ainda. E assim por diante. Ou seja, essa bolinha está rolando cada vez mais lentamente. Ela vai parando, ela vai perdendo velocidade. Isso é característica de um movimento retardado que nós chamamos. Ok? Movimento retardado é aquele em que você vai perdendo o valor da velocidade, por assim dizer. Nesse caso aqui, a aceleração vai ser negativa, tranquilo? Então, cuidado para você não se perder. Progressivo ou retrógrado é quando a referência e a velocidade são relacionadas. Acelerado ou retardado é que você está pensando na aceleração. Você classifica de duas maneiras diferentes, beleza? Ó, terceiro exemplo aqui. Repara que dessa vez a bolinha se movimenta no sentido oposto ao da trajetória. Começou à direita, ela começa a se deslocar para a esquerda. Olha as setinhas aqui, ó. Não estão contra a referência, beleza? Não estão para a esquerda enquanto a referência é para a direita. Isso muda a minha classificação. Isso me faz entender que o movimento não é mais progressivo. Ele é um movimento contra a trajetória. Ele é um movimento retrógrado. Tranquilo? Essas classificações nós sabíamos lá do movimento retilíneo uniforme. O que é novidade para a gente é classificar em acelerado ou retardado. Se é retrógrado, a velocidade está no sentido oposto da trajetória, logo a velocidade vai ser considerada negativa. Eu vou usar um sinal de menos na hora de fazer minha interpretação, caso eu tenha um movimento retrógrado. Mas galera, ela anda para trás cada vez mais rápida ou cada vez mais lenta? Se liga, começou com espaços pequenos e os espaços foram aumentando. Então na trajetória da bolinha, ela está andando cada vez mais rápido. Isso aqui é considerado um movimento acelerado, assim como foi no primeiro exemplo. Os espaços vão aumentando. E aqui é que vem o grande detalhe da questão. Vou escrever e vou te explicar. É um movimento acelerado. Tranquilo? E aí eu vou colocar que a aceleração é menor que zero. Bom, aí deu um problema aí no teu entendimento. Aqui é que acontece a maior dificuldade de vocês. Pô, Júlio, do outro exemplo foi acelerado, você botou aceleração positiva. Agora é acelerado e a aceleração é negativa? Como assim? Galera, tira da cabeça que movimento acelerado é positivo e movimento retardado é negativo. Não é assim que você tem que pensar. Se você pensar assim, você vai errar. O que define se é acelerado ou retardado é se o sinal da aceleração ele casa ou não com o da velocidade, ok? Então não põe em primeiro momento se é positivo ou negativo. Pense da seguinte maneira. Por que aqui foi acelerado? Porque se a velocidade era positiva, a aceleração também sendo positiva, caracteriza o movimento acelerado. Entenda, o sinal da aceleração tem que casar com o da velocidade para ser acelerado. Olha aqui, ó, a velocidade não é negativa? Para ter um movimento acelerado, eu tenho que ter uma aceleração também negativa. Tem que haver o casamento dos sinais, beleza? Para ser classificado como acelerado. Se os sinais entre velocidade e aceleração forem opostos, aí você está falando sim de um movimento retardado. Vem para o quarto exemplo aqui. Você já sabe que é retrógrado, porque, novamente, a velocidade está no sentido oposto da trajetória. Então, tranquilo? Retrógrado. Vou colocar um sinal de velocidade negativo, velocidade menor do que zero. Galera, tá vendo que os espaços vão ficando cada vez menores? Ele começa com um espaço maior, vai diminuindo, ou seja, dando aquela impressão de que a bolinha está perdendo velocidade. Então, se está perdendo velocidade, é retardado. Agora, vai ser negativo? Não. Para ser retardado, o sinal tem que ser contrário da velocidade. Sempre compare com o da velocidade. Se a velocidade é negativa, para ser retardado, nesse caso, a aceleração tem que ser positiva. A aceleração tem que ser maior do que zero. Tranquilo? Guarda bem isso. Olha isso aqui com carinho, cara, porque
a gente sempre discute que a maior dificuldade de vocês é a interpretação da questão. Eu até coloquei um exemplo aqui para a gente fazer a interpretação de maneira correta. E muitas vezes as informações que aparecem, elas vêm usando, digamos, termos técnicos da física, ok? Usando um linguajar próprio, acelerado, retardado. Isso tudo faz um sentido em utilizar o sinal nas tuas contas. Então você tem que saber isso muito bem. Vamos ao exemplo. Uma partícula parte da origem com velocidade de menos 10 metros por segundo e sentido oposto à orientação. Galera, então aqui eu já facilitei algumas coisas. Quando eu falo origem, sabemos que significa que a posição inicial, né, já que eu parto da origem, vai valer 0. Com velocidade de menos 10 metros por segundo, eu nem precisaria colocar esse menos aqui, porque a partir do momento em que eu digo que é de sentido oposto à orientação, você automaticamente já tinha que usar esse menos, não é isso? Você poderia fazer essa interpretação sozinho, ou seja, eu também poderia usar o termo que é um movimento que retrógrado. Você já sabe que a velocidade seria negativa. Seguindo, sabendo que a partícula desenvolve um movimento acelerado, isso é importante, tranquilo? Cujo módulo de sua aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, determine a posição da partícula no instante t igual a 10 segundos. Rapaziada, bom, ele diz que o módulo vale 2 metros por segundo ao quadrado, mas pensa comigo, para ser um movimento acelerado, o sinal da aceleração não tem que ser igual ao sinal da velocidade? Então não vou usar a aceleração valendo 2, vou usar a aceleração valendo menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? O tempo de movimento ele me deu e daí eu consigo resolver a questão. Pescou as informações, olhou se os sinais estão adequados, beleza? Entendeu o que está sendo pedido, daí acaba a física, vira matemática. Se eu estou falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, eu sei que é variado porque existe a presença de uma aceleração. O que eu vou resolver, o que eu vou utilizar para achar a posição? Você usa o sorvetão, né? Lembra? S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Beleza? Chegou até aqui, cara, é só substituir valores. Posição é meu interesse, posição inicial já falamos que é 0. A aceleração é menos 10, desculpa, a velocidade é menos 10 e o tempo de movimento também vale 10, não é isso? Eu quero saber a posição no instante para quando t igual a 10 segundos. A aceleração também entra negativa, como discutimos, e aqui eu vou entrar com 10 ao quadrado dividido por 2, beleza? Como eu te falei, depois que pescou as informações, é só saber, entender, interpretar qual é a fórmula correta e aí substituir os valores. Daqui para lá, matemática básica, eu vou ter menos 100, posso cortar isso aqui e menos 100 de novo. Ou seja, a minha posição daqui a 10 segundos é de menos 200 metros. Essa é a posição que a partícula vai estar. E é coerente achar um valor negativo, porque nós dissemos que ela parte do ponto zero e anda no sentido contrário da trajetória, não é isso? Essa é a posição que ela alcança quando t igual a 10 segundos, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, aquela mesma ideia. O que não entendeu, o que não ficar claro, faz contato, deixa lá nos comentários, beleza? E eu vou tirando a dúvida de vocês. Sequência disso aqui vão ser os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Falou, galera? Até mais. Tchau, tchau.